Recebendo aqui no estúdio o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira. Ministro, bom dia, obrigado pela visita. Muito bom dia, prazer de estar com vocês aqui. Bom, ministro, são vários os temas sobre os quais a gente vai tratar aqui ao longo dessa conversa, mas eu queria começar perguntando sobre a situação dos venezuelanos. A entrada de refugiados, de imigrantes não para, continua, principalmente lá no norte do país, exatamente, mas o governo já tem feito um trabalho aí de descentralização, né, espalhando aí esses imigrantes por outras regiões. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente até mostrou hoje mais cedo o centro de refugiados que o senhor visitou ontem aqui na capital, tem recebido muita gente. Como é que estão as conversas com o governo da Venezuela? Até quando vem esse fluxo de venezuelanos para cá? Há um diálogo com o governo de Caracas? Vocês conversam a respeito? Como é que está a situação? Bem, nós temos relações diplomáticas com a Venezuela, temos lá uma embaixada funcionando, 3 consulados, que é uma comunidade brasileira razoavelmente numerosa. Agora, a conversa está até agora não há nada de muito concreto. Nós propusemos 2 temas importantes de conversa com eles. Um tema, segurança de fronteiras, combate a crimes transnacionais. Nós temos, com todos os nossos vizinhos, nós temos um programa de cooperação nessa área. Tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando. Com a Venezuela não temos, e é uma fronteira extensa, são 2.000 quilômetros. Então propusemos a eles já há um ano, agora nos responderam positivamente. Vamos começar com eles também, aí fechamos todo o circuito da América do Sul. E propusemos também uma conversa e uma cooperação em matéria de vigilância epidemiológica, especialmente na área da fronteira, que é a troca de informações sobre a situação sanitária de doenças transmissíveis, né? E agora também começa a haver uma sinalização positiva do lado de lá. Agora, tivemos, desde que essa crise venezuelana se agravou, entrou nesse estado, essa fase agônica, nós tivemos cerca de 60 mil venezuelanos entrando no Brasil. Nem sempre ficam no Brasil. Muitos passam pelo estado de Roraima e depois se dirigem para países de língua espanhola. Chile, Argentina, Peru, muitas vezes vão. Hoje, no estado de Roraima, nós temos cerca de 5 mil venezuelanos, dos quais 4 mil já em abrigos que foram montados pelo governo federal. Temos todo um sistema de controle nas fronteiras, de verificação de documentos, vacinação, e buscamos interiorizar, quer dizer, estimulá-los a ir para outros lugares, Manaus, Santarém, e também lugares onde há possibilidade de emprego, de trabalho. Recebemos em São Paulo, também em Brasília, alguns estados do Nordeste, buscamos a cooperação com as organizações da sociedade civil, com empresas, para arrumar condições de trabalho. E ontem visitei um abrigo aqui em São Paulo, que a prefeitura está fazendo um esforço grande e muito bem feito. Aliás, realmente fiquei muito bem impressionado. E o caso da Nicarágua, 2 questões, ministro. Uma, da estudante brasileira assassinada, outra da ditadura nicaragüense agora. Qual é a posição do governo brasileiro? Como é que o governo brasileiro, através do Itamaraty, está se posicionando? Nós tivemos uma reunião da OEA, Organização dos Estados Americanos, há cerca de 2 meses, e aí houve uma resolução no sentido de um apelo ao governo nicaragüense, que naquele momento se dava amostra de querer algum nível de diálogo. Isso há coisa de 2 meses. Mas a situação se deteriorou muito nos últimos dias, né? Quer dizer, nas últimas semanas. Havia movimentos por parte do governo de querer um diálogo nacional com a participação da Igreja Católica, do arcebispo e tal. De repente o governo partiu para a repressão aberta. E agora, como nós estamos na OEA, criamos uma comissão especial dentro da OEA para investigar o caso da Venezuela, da Nicarágua. É um caso nítido de degenerescência, de uma revolução democrática que descambou para uma ditadura com características, inclusive, dinásticas, né, de família. E é um caso realmente trágico. E vamos fazer o que for possível para isolá-los e encontrar formas de estimular o diálogo, se é que isso é possível. Agora pode vir uma nova onda de refugiados e os países da região já estão preocupados com isso.
mais próximos agora podem vir para o Brasil também. Poderão eventualmente vir para o Brasil, mas é natural que fiquem mais pela América Central, porque tem mais os refugiados que vêm para o Brasil geralmente são refugiados que já têm algum tipo de relação com comunidades já aqui presentes no Brasil, né? É o caso dos sírios, é o caso dos haitianos, não é? É o caso, nós temos uma quantidade grande de bolivianos no Brasil, inclusive tem programas de rádio, da rádio comunitária, transmitidos em quechua, não é? Porque isso é São Paulo, basicamente São Paulo é assim, né? Eu mesmo sou descendente de italianos. Agora, ministro, tem alguma política de controle dos refugiados pela origem, pelo que eles fazem de fato? Porque vem muita gente, né, especialmente da Venezuela. Qual que é a política do governo em relação a isso? Para controle mesmo? Seria até o caso de controle de fronteira, que a gente tem problemas seríssimos no Brasil em relação a isso. Controle de fronteira significa o quê? Não, controle de fronteira que não são só refugiados que estão fugindo do regime, por exemplo, da Venezuela, que estão com dificuldades no país, que a gente pode ter criminosos no meio, a gente tem problemas sérios no Brasil em relação a pouco controle de passagem de armas, de drogas. Há todo um mito a respeito de tráfico de armas nessa fronteira de Venezuela. Não há nada. Não só na Venezuela. Eu pego de uma forma mais ampla, porque a gente falava de Nicarágua também. Claro. O Brasil tem a carência de uma política mais eficiente nesse sentido, não é? O tráfico de entorpecentes, de armas, essa coisa, não vem por refugiados. Refugiados vêm para cá fugindo de situações graves, de desastres naturais, ou de repressão, ou de falta de oportunidades. Não vem para traficar, não. Isso é muito... É bandido mesmo. Isso quem faz é bandido, é crime organizado. Mas existe um controle, ministro? Acho que é país que precisa de visto, sim. País que precisa de visto, antes de se conceder um visto, há toda uma investigação sobre a situação da pessoa que quer vir para cá, né? Agora, outros países não precisam de visto, por exemplo. Nós não precisamos de visto com os países do Mercosul. Sim. Falando em Mercosul, deixa eu aproveitar, desculpe, ministro, fazer uma ponte com o que disse a Denise aí. Como é que fica, como é que está o Mercosul, né? Porque vamos pegar o caso do Paraguai. O Paraguai produz mais 10 vezes cigarros do que consome. É tudo contrabando para o Brasil. O Paraguai é o grande centro de contrabando que entra no Brasil, que, de um lado, prejudica a questão fiscal brasileira, cobrança de impostos, né? Como estimula qualquer tipo de coisa. O que entra do Paraguai no Brasil é inacreditável. E ultimamente começaram a dar o Paraguai como exemplo no Brasil. Veja que ponto nós chegamos. Alguns presidenciários davam como exemplo o Paraguai. Nem sabe do que falam. O custo do Paraguai é menor. Eu quero saber do contrabando e tal. Também o custo na época da escravidão deve ser menor também. Aí são coisas assim absurdas, entendeu? São pessoas que não sabem enxergar além do nariz. Mas são os presidenciários. É o Brasil que nós temos. Fazer o quê? A questão, o Paraguai é inacreditável. Então, eu queria, o que vem de contrabando, eu peguei dados, pena que eu não estou com eles agora aqui, mas do contrabando de cigarros, que de um lado tem a questão fiscal, do outro a péssima qualidade do cigarro, e é uma coisa inacreditável. E o volume é fabuloso, tem participação de autoridades brasileiras, que tem autoridades paraguaias participando, tenho absoluta certeza, né? Como é que fica essa questão do Paraguai, contrabando no Brasil e, o segundo ponto, o Mercosul, né? Como é que fica essa questão do Mercosul, tendo em vista as dificuldades que o Brasil até hoje tem em relação ao acordo agrícola com a União Europeia, que ficou uma longa história por causa da posição da Argentina na época dos Kirchner? Bom, em relação a contrabando do Paraguai ou de outros países, nós estamos trabalhando e já temos, aliás, uma cooperação boa com o Paraguai, no sentido de coibirmos o contrabando e outro tipo de tráfico ilícito, né? É verdade, o Paraguai tem uma atividade, não existe uma atividade de produção ilegal de cigarro muito, muito elevada. E é um trabalho de cooperação na área de inteligência, basicamente, entre nós e os paraguaios. Basicamente isso, para desmontar essa rede de contrabandos. Teve agora o presidente eleito, que vai tomar posse agora, nessa semana, no Paraguai, esteve visitando o Brasil, e uma das prioridades do presidente eleito é exatamente o combate ao contrabando e o combate às atividades ilegais. Esse tema foi muito presente na campanha presidencial no Paraguai agora, e há um esforço, uma vontade deliberada do novo governo em aprofundar a cooperação conosco nessa matéria.
Eles sentem que é realmente, inclusive para a própria economia paraguaia. O Paraguai está querendo cada vez mais ser um país normal. Se você vai a Assunção, por exemplo, você vê uma cidade em franco progresso. Estão atraindo investimentos, estão fazendo reformas importantes. Esse governo atual que está terminando fez reformas importantes. Muitas empresas brasileiras. Muitas empresas, não é? E eles querem realmente acabar com essa pecha do contrabando, que é algo que dificulta o próprio funcionamento da economia. Agora, o Mercosul, Vila, voltando ao seu tema, o Mercosul passou por uma mudança muito grande depois da saída dos Kirchner, a assunção do presidente Macri e a chegada do presidente Temer ao governo aqui. Nós resolvemos fazer com que o Mercosul seja realmente uma área de livre comércio. Fizemos com que levantamos todas as barreiras que existem ao comércio entre os países do Mercosul. Cerca de 80 barreiras. E uma a uma estamos levantando essas barreiras, não é? Fizemos acordo de cooperação na área de investimentos, acordos de compras e fornecimentos governamentais para quebrar os cartéis de fornecimento que existem em cada um dos nossos países, não é? Fizemos acordos estamos trabalhando para nos aproximarmos dos países da aliança com o Pacífico. Basicamente, os mais ativos são o Chile e a Colômbia, não é? Onde teremos o ano que vem já tarifa zero com os países da aliança para o Pacífico. Então, o Mercosul está virando agora uma coisa importante do ponto de vista econômico e comercial. Então, o vinho chileno chega mais barato? Aí, vai chegar mais barato também. Né? Agora, Ministro, como é que pela primeira vez nós estamos começando a fazer acordos importantes comerciais? Nós temos até agora acordo comercial Mercosul-Egito, que é um acordo importante, mas Mercosul-Israel e Mercosul-Autoridade Palestina. Estamos negociando com o Canadá, com a Coreia do Sul. Abrimos negociação com Singapura, negociações com a União Europeia e negociações com os países do norte da Europa, uma organização chamada EFTA. E esperamos até o final do ano iniciar a negociação Mercosul-Japão. Quer dizer, o Mercosul está saindo daquele situação de entropia que havia e de ideologização da sua vocação. O Mercosul tem, evidentemente, o componente social, político, e a partir dele nós afastamos a Venezuela, mas o Mercosul é basicamente uma plataforma econômica, comercial, entre os nossos países e de inserção dos nossos países do mundo. E está voltando a ser isso. Eu gostaria de saber, ministro, como é que foram as conversações com os Estados Unidos sobre as crianças brasileiras apartadas de seus pais, conforme noticiou a imprensa internacional. Essa política, ela já existia, inclusive, no final do governo Obama. Ela foi exacerbada com o governo Trump. No tempo do governo Obama, quando chegava uma criança acompanhada por um pai, uma imigração ilegal, separavam a criança do pai, mas logo em seguida juntavam, porque não se prendia o pai não ia para a cadeia. Com o Trump, os pais passaram a ser presos em prisões federais. E aí você não podia botar a criança junto. Isso atingiu, no caso brasileiro, nós tivemos um número máximo de 56 crianças. 50 e pouco. Aí foi um trabalho extraordinário dos nossos cônsules. Porque quando isso aconteceu, quando o Trump apertou essa política, nós já tínhamos atuado ainda na administração anterior. Nós sabíamos rigorosamente quem eram os pais de quais crianças, aonde elas estavam, onde estavam os pais, e aí começamos a atuar para resolver os problemas jurídicos e administrativos envolvendo os pais e as crianças. E foi um trabalho muito bem feito. Hoje nós temos 4 crianças nessa situação hoje. Das 56, apenas 4. 4 crianças que não têm para onde ir. Uma delas, inclusive, porque eu estive lá, conversei em Chicago, eu fui visitar 2 abrigos, a maior parte das crianças estavam lá. Das 56, 27 lá. A grande maioria vinha de Minas Gerais. E tinha um rapazinho que ele queria ficar lá. Aliás, todos queriam ficar lá. Não tinha ninguém que quisesse voltar para o Brasil. Queriam ficar lá. Mas não tinha um responsável para que uma família substituta, entendeu? Entraram sozinhos e não tinham responsável. Essa situação é a situação de 4 que ainda estão lá.
Mas é um trabalho muito bem feito por parte dos nossos cônsules. Ministro, o senhor, além de ministro das Relações Exteriores, o senhor foi vice-governador do Estado, deputado federal, senador por São Paulo, liderança importante do PSDB e tal. Como é que o senhor analisa, agora passando para a questão da política nacional, a sucessão presidencial? O senhor, porque aqui em São Paulo, o PSDB, houve um tiroteio recentemente, inclusive, na semana passada, no jornal Folha de São Paulo, Alberto Goldman, que foi vice-governador, governador, deputado federal, ministro dos transportes, né, no governo Itamar, fez um duro ataque a João Dória e tal, que respondeu já não era a primeira vez, já vem desde 2016. Como é que o senhor analisa o panorama do PSDB na sucessão presidencial e estadual, em particular aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, me parece que a candidatura do Dória é uma candidatura que vai indo muito bem. Está em primeiro lugar nas pesquisas, ele conseguiu uma ampla coligação, uma campanha bem organizada. Eu penso que ele tem todas as condições de ganhar. No plano nacional, nos últimos dias houve realmente uma movimentação política importante em torno da candidatura do Geraldo Alckmin. E agora ontem com a candidatura à vice-presidência da senadora Ana Amélia, que foi, na minha opinião, um golaço. Não podia ter melhor escolha para vice-presidente. Isso criou condições políticas para um crescimento, uma candidatura de alguém que tem uma mensagem importante a dizer ao país, né? Agora, é uma campanha esquisita, porque o nome que está em primeiro lugar nas pesquisas não será candidato, que é o Lula, mas que continua dentro da cadeia como o chefão do PT, dando as cartas, e vai manter essa incógnita, essa hipótese que não se verificará de ser candidato até o final. Por outro lado, o segundo colocado, o candidato Bolsonaro, é um candidato absolutamente isolado do ponto de vista político. Que repercussões isso terá na sua campanha, não se sabe dizer. E por que você não foi candidato à reeleição, senhor? Porque eu cansei de eleição. Não será mais candidato? Não creio. Eu sou candidato, Vila, minha primeira eleição se deu em 1982. Não, o senhor foi presidente do 11. É verdade. Do 11 de agosto. Fui muitas eleições. Eu quero fazer outra coisa na minha vida. Vou continuar militando na política, obviamente, mas eu acho que é preciso abrir caminho para quem vem, para mais novos, entendeu? Estava virando um emprego. Eu quero realmente fazer outra coisa, continuar na política, né? E abrir caminho para uma nova geração que vem vindo aí. Ministro, e falando nos presidenciáveis, ontem na entrevista à Globo News, o pré-candidato, agora candidato já, né, do PDT, o Ciro Gomes, chamou o senhor de banana e disse que o Brasil abdicou do papel de mediar o conflito na Venezuela e que isso seria extremamente grave, chamando o senhor de banana. Como é que o senhor viu essa declaração? Olha, o Ciro Gomes tem esse tipo de valentia, né, que é insultar as pessoas guardando uma prudente distância física em relação às suas vítimas. É um tipo de valentia. Se não houvesse distância, qual seria a resposta do senhor? Ele confunde veemência com agressividade, esse que é o problema. E fala pelos cotovelos sobre coisas das quais ele não entende. Ele é inteligente, é preparado em muitas coisas, mas em relação à política externa, ele não entende do que está falando. Fala demais. E vai acabar dando bom dia para cavalo, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que eu digo é o seguinte: o Brasil em relação à Venezuela, a mediação em relação à Venezuela, até o Papa tentou mediação, até o Papa, e não conseguiu, né? A nossa posição é que nós preconizamos, em todas as instâncias em que atuamos, uma saída dialogada, democrática. Somos contra qualquer tipo de intervenção externa na Venezuela, seja da China, da Rússia, Estados Unidos, né? Agora, quem tem que resolver esse problema são os próprios venezuelanos. Agora, a solidariedade internacional a quem está lutando contra a ditadura é algo importante. Isso foi assim no Brasil. No tempo em que o Brasil vivia sob um regime autoritário, aqueles que lutavam pela anistia tiveram apoio externo importante. Eu me lembro da visita do presidente Jimmy Carter ao Brasil e da primeira-dama norte-americana, que falaram a favor da anistia. Isso foi importante. Agora, o Ciro Gomes não lembra disso. E nem não faz parte da memória dele, porque nessa época ele estava militando no partido da ditadura, na Arena. Então ele não tem a memória desse fato. É importante sim que haja uma solidariedade internacional, né? E nós fazemos isso. Agora, nós não queremos interferir na Venezuela a um nível de diálogo que nós estamos procurando com o governo e em termos que são, digamos, que interessam ao Brasil e à Venezuela, os povos brasileiros e venezuelanos, como esse de segurança de fronteiras
e situação sanitária. Ministro, essa é uma questão política. Agora nós temos muito do comércio internacional misturado com política também, com a guerra comercial que começou com os Estados Unidos. O senhor falou numa série de acordos que o Brasil vem tentando. Agora a gente está muito mais no plano da tentativa do que de resultados efetivos. O Brasil tem uma participação mínima no comércio global. O senhor falou de Mercosul, mas o Brasil já está sofrendo queda das exportações para a Argentina, porque a Argentina está numa fase pior da economia, então isso já apareceu no último resultado de balança comercial. Eu queria saber se há alguma estratégia efetiva para produzir resultados e como é que o senhor vê essa postura do governo nos Estados Unidos, do governo Trump, que já anunciou mais retaliação aí contra a China, né, e essa guerra comercial, o Brasil sendo o patinho feio da história, com uma competitividade muito difícil, né? O Brasil não é o patinho feio dessa história. É Brasil, fraquinho, né? Não, o Brasil pelo tamanho da economia. Mercado. Olha, licença. O Brasil, o que nós recebemos de investimento externo no Brasil, mesmo na situação de crise, é uma coisa enorme. Eu estou falando de participação no comércio. Em relação ao comércio, a China, nosso principal parceiro comercial, nós temos um superávit comercial muito grande com a China, né? Um comércio com os Estados Unidos, um comércio de boa qualidade, que é um comércio de bens manufaturados, a mesma coisa em relação à Argentina, ao Mercosul. Então não é o patinho feio. Não, mas dá pouco mais de 1% do comércio global pelo tamanho da nossa economia, é nada. Sem dúvida nenhuma. Daí nada. O esforço que nós temos, e que não se resolve de uma hora para outra, o esforço de abrir novos mercados, né? Não apenas os mercados, manter os mercados tradicionais, Mercosul, China, Estados Unidos, mas abrir novos mercados, né? A União Europeia é algo que dura há 18 anos, uma tentativa de acordo com a União Europeia. Agora nós estamos chegando perto. Não tenho certeza de que vamos conseguir, não. Mas aí os Estados Unidos começaram a negociação com a União Europeia, tentando afrouxar um pouco aquelas ameaças, o que pode jogar de lado de novo essa tentativa de acordo com o Mercosul. Poderá, eventualmente, poderá. Não tenho dúvida que poderá sim. Mas o Mercosul segue sendo um mercado muito importante. Veja, o Mercosul, a União Europeia fez um acordo com o Japão. O mercado Mercosul é 4 vezes superior ao mercado japonês. Entendeu? Nós temos nós chegamos atrasados nesse mundo de acordos comerciais. Atrasados. 2 vezes já andei pelo sudeste da Ásia. Vietnã, você sabe, o intercâmbio comercial do Brasil com o Vietnã é maior que o intercâmbio comercial do Brasil com o Peru. O intercâmbio comercial do Brasil com a Tailândia é maior que o intercâmbio comercial do Brasil com o Paraguai. E isso sem nenhuma tentativa de estabelecer acordos de preferências comerciais. Isso vai pela própria força da economia, não é? O nosso esforço agora é estabelecer preferências comerciais fora da OMC, uma vez que a OMC está paralisada, não vamos deixar o terreno da OMC, mas buscar acordos de preferências comerciais. Quando eu andei pelo sudeste da Ásia, eles já tinham entre eles e países de fora do sudeste da Ásia, acordos de preferência, né? Com a Austrália, com os Estados Unidos, com o Japão, e o Brasil chega atrasado, essa é que é a verdade. Nós estamos buscando recuperar o tempo perdido, o que não é fácil. Vamos agradecer a presença de Aloísio Nunes, advogado formado há 50 anos. 50 Você é da anos. turma de 68, né? Eu sou da turma de 67, já está em 51 anos. 51. E você? Você foi meu calouro, eu sou meio assim. Um abraço, muito obrigado pela sua presença. Muito prazer estar com vocês também.